Todos nós sabemos que, infelizmente, lesões fazem parte da luta livre, assim como em qualquer esporte real. São desagradáveis, mas inevitáveis, e os lutadores precisam estar preparados para isso. Alguns têm a sorte de se recuperar diversas vezes de contusões graves e conseguem manter as suas carreiras, inclusive depois de lesões que poderiam ter encerrado tudo. Mas, infelizmente, nem todos têm a mesma sorte. Alguns lutadores simplesmente sofrem o azar de uma lesão brutal no pior momento possível, cortando completamente o embalo de suas trajetórias antes mesmo que elas realmente decolem. Há casos extremos como o de Darren Droz, ainda que alguns questionem o quanto ele realmente teria alcançado. Mas é sempre impactante ver alguém com muito potencial sendo interrompido por uma fatalidade. Então, galera, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês 10 lutadores que talvez tivessem se tornado estrelas muito maiores se não tivessem se machucado no pior momento de suas carreiras. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, galera, partiu pro vídeo. Richie Steamboat. Filho de uma das maiores lendas da história da luta livre, Richie Steamboat literalmente nasceu para esse negócio. Ele até apareceu ainda bebê, quando seu pai, Ricky the Dragon Steamboat, conquistou o título mundial da NWA. Depois de estrear em 2008, Richie Steamboat assinou com a WWE e logo se destacou na FCW, onde conquistou o status de Grand Slam Champion da divisão. E ele possuía o mesmo talento técnico do seu pai, e, segundo muitos, era até melhor no microfone. Só o nome de Steamboat já parecia garantir um grande futuro, e tudo indicava que Richie Steamboat receberia um grande push com a transição da FCW para o NXT. Mas em uma ironia amarga, ele acabou sofrendo uma lesão grave nas costas, praticamente a mesma que encerrou a carreira do seu pai, e se aposentou oficialmente em 2015. Foi uma forma cruel de seguir os passos do seu pai, do qual nenhum lutador da segunda geração gostaria de repetir. Chris Nowinski. Começando como Chris Harvard, Chris Nowinski depois passou a usar o seu nome verdadeiro após se destacar no reality show Tough Enough. Ele entrou na WWE como um heel ao lado de William Regal, rivalizando com nomes como Maven e os Dudley Boyz, e demonstrava evolução notável dentro do ringue. No entanto, no Royal Rumble de 2003, Nowinski sofreu um golpe violento de Edge que resultou em uma contusão séria. Mesmo assim, ele tentou continuar lutando, mas ficou evidente que algo não estava certo. Com outras pancadas subsequentes agravando a situação, Chris Nowinski decidiu se aposentar dos ringues em junho de 2003. E apesar do fim prematuro da sua carreira como lutador, Chris Nowinski encontrou um novo propósito. Tornou-se um dos maiores defensores do estudo da síndrome pós-conclusão e da segurança dos atletas, sendo uma voz muito importante na conscientização sobre os riscos dos traumas cerebrais no esporte. Se por um lado o wrestling perdeu um talento promissor, o mundo esportivo ganhou um ativista de grande impacto. Jason Jordan. Enquanto Chad Gable vive o melhor momento da sua carreira, isso também serve como um lembrete amargo do destino do seu ex-parceiro. O American Alpha foi uma das melhores duplas mais promissoras da história do NXT, conquistando os títulos de duplas do NXT, do Raw e do SmackDown em uma trajetória meteórica. Quando a equipe se separou, ambos pareciam destinados a grandes feitos em carreira solo. No entanto, Jason Jordan acabou sendo prejudicado por um dos ângulos mais bizarros da época, um enredo em que ele era revelado como filho de Kurt Angle. A ideia nunca decolou, mas o que realmente freou a sua ascensão foi uma grave lesão no pescoço. Há especulações de que o plano original era que Jason Jordan enfrentasse e derrotasse Kurt Angle em sua luta de aposentadoria, papel que acabou ficando com Baron Corbin. Uma vitória ali teria dado a Jason Jordan um enorme impulso. E desde então ele até fez algumas aparições nos bastidores como produtor, mas nunca mais retornou aos ringues. É uma pena que ele nunca tenha conseguido acompanhar o sucesso de Chad Gable, pois tinha todos os atributos para ser um dos grandes nomes da nova geração. Candice Michelle. E pode até parecer surpreendente, mas Candice Michelle estava realmente mostrando potencial em 2007. Inicialmente, ela se encaixava no perfil típico das divas da época, com foco em danças sensuais, ensaios para revistas
e lutas que eram mais sobre aparência do que habilidade. Seus primeiros combates refletiam muito bem esse padrão, mais voltados no entretenimento visual do que a ação dentro do ringue. No entanto, com o tempo, Candice Michelle começou a levar o wrestling mais a sério. Ela demonstrou garra e resistência ao continuar lutando mesmo após quebrar o nariz em uma luta, algo que surpreendeu muitos críticos. Sua vitória sobre Melina para conquistar o título feminino da WWE foi um marco, mas o que realmente impressionou foi a sua capacidade de encarar e até vencer Beth Phoenix, uma das competidoras mais respeitadas e dominantes da divisão feminina da WWE. Candice Michelle estava claramente evoluindo como performer e provando que queria ser mais do que apenas uma diva. Porém, no auge da sua ascensão, uma queda brutal resultou na fratura da sua clavícula, afastando ela dos ringues por vários meses. E ela até tentou retornar, mas nunca foi a mesma, e acabou sendo liberada pela WWE. Sem aquela lesão, Candice Michelle poderia muito bem ter se consolidado como uma das pioneiras da transição para uma era em que as mulheres começavam a ser levadas a sério, como lutadoras de verdade. Jessie Sorensen. A X-Division da TNA sempre foi um espaço perfeito para atletas mais leves e com estilo aéreo, e Jessie Sorensen estava começando a se destacar por lá em 2011. Ele era uma presença constante em lutas com múltiplos competidores, demonstrando técnica sólida e sendo confiável no ringue. Sorensen até chegou a disputar o título da X-Division algumas vezes, mostrando que a empresa via potencial nele, e tudo indicava que o seu grande momento chegaria no Against All Odds de 2012, quando enfrentou Zema Iron. Infelizmente, a luta terminou de uma forma trágica. Zema Iron acertou um golpe que caiu diretamente na cabeça de Sorensen, fraturando uma vértebra e resultando em uma lesão grave na medula espinhal. A comoção foi tão grande que até Dixie Carter chegou a prometer publicamente que Sorensen teria um emprego vitalício na TNA. Ele, por sua vez, prometeu que conquistaria o título da X-Division em 2013. Sorensen realmente retornou aos ringues com grande expectativa, apenas para ser demitido logo em seguida. A promessa da estabilidade na empresa evaporou e ele viu seu momento de ascensão se transformar em frustração. Apesar de breves passagens por NXT e AEW, aquela lesão representou um divisor de águas negativo em sua carreira. Ele nunca mais teve a mesma chance de brilhar como parecia ter em mãos antes do acidente. Mr. Kennedy. É impossível olhar para a carreira de Ken Kennedy, ou Mr. Kennedy como ficou conhecido na WWE, e não se perguntar se ele foi amaldiçoado. Após se destacar na OVW, ele chegou ao elenco principal da WWE em 2005, com tudo que a empresa buscava em uma estrela na época: presença de palco, carisma de sobra e um talento natural no microfone. E seu anúncio auto-intitulado no ringue virou a sua marca registrada. Ele não era o melhor lutador técnico, mas compensava isso com personalidade e uma conexão forte com o público. O auge parecia próximo quando ele venceu a luta do Money in the Bank na WrestleMania 23, uma garantia quase certa de que seria um futuro campeão mundial. Mas foi aí que tudo começou a desandar. Pouco depois, Mr. Kennedy sofreu uma lesão que o obrigou a abandonar a maleta. E não foi só isso. Praticamente toda vez que ele estava prestes a receber um grande push, algo dava errado. Fosse uma nova lesão, uma suspensão por violar a política de bem-estar da empresa ou por problemas nos bastidores. E esses tropeços constantes minaram a confiança da WWE nele, o que acabou levando à sua demissão. E Mr. Kennedy então foi para a TNA, onde até teve um bom momento como campeão mundial, e agora ele se chamava Mr. Anderson. Mas novamente lesões e má sorte seguiram a sua trilha, impedindo que ele tivesse a consistência necessária para alcançar o seu verdadeiro potencial. Ken Kennedy tinha todos os ingredientes para ser um dos melhores lutadores da sua geração, mas a sua carreira é um daqueles casos clássicos de "e se" no mundo da luta livre. Ahmed Johnson. Ahmed Johnson foi uma figura surpreendentemente histórica na WWE quando estreou em 1995. Desde o início, recebeu um grande push, algo incomum para novatos na época, especialmente para um lutador negro. Embora fosse limitado no microfone, Ahmed Johnson compensava com uma presença imponente, um físico devastador e uma intensidade que rapidamente o tornaram querido pelos fãs. Ele não era só força bruta, sua postura séria e direta
ajudava a vendê-lo como alguém legítimo, que não estava ali para brincadeiras. O sucesso veio rápido, culminando em um feito marcante. Ahmed Johnson se tornou o primeiro lutador afro-americano a conquistar o cinturão intercontinental, um marco importante na história da WWE. E claramente havia planos muito maiores para ele, e possivelmente até um reinado como campeão da WWE. Mas tudo mudou drasticamente após uma lesão nos rins, uma das mais graves que um lutador pode sofrer, que o forçou a abrir mão do cinturão. Após essa lesão, Ahmed Johnson nunca foi mais o mesmo. Seu desempenho físico caiu visivelmente e, com isso, o seu espaço na empresa foi diminuindo. Ele acabou saindo da WWE e teve uma passagem esquecível pela WCW, como membro do Harlem Heat 2000, onde estava longe da forma que o consagrou. No fim das contas, Ahmed Johnson é um daqueles casos de que o que poderia ter sido tinha carisma, impacto e um papel histórico na representatividade dentro do pro wrestling, mas uma única lesão grave foi o suficiente para frear uma carreira que prometia muito mais. Wade Barrett, olhando em retrospecto, se auto-intitular como Bad News, talvez tenha sido uma ironia do destino que Wade Barrett não soube evitar. Desde a sua estreia no main roster, Wade Barrett parecia destinado ao topo. Como líder dos Nexus, ele se destacou como a principal estrela do grupo, reunindo presença no ringue, carisma e principalmente um talento natural no microfone. Seu jeito arrogante e autoritário como vilão não apenas irritava o público, mas também o conquistava. Mas infelizmente, as notícias ruins começaram cedo. Sua primeira grande sequência de push foi interrompida por uma lesão durante seu reinado como campeão intercontinental. Isso virou um padrão em sua carreira. Sempre que ele aparecia prestes a romper a barreira rumo ao main event, alguma contusão atrapalhava os seus planos. Nem mesmo vitórias importantes como vencer o King of the Ring escaparam de serem ofuscadas por pausas forçadas devido à lesão ou planos inconsistentes da WWE. A associação de problemas físicos e o booking errático acabaram desgastando a sua trajetória, levando Wade Barrett a se afastar dos ringues e eventualmente se aposentar. Embora ele tenha encontrado uma nova e sólida carreira como comentarista, onde o seu talento verbal continua brilhando, é impossível não se perguntar o quão longe ele poderia ter ido se tivesse tido um pouco mais de sorte. Wade Barrett tinha todas as ferramentas para se tornar um campeão mundial legítimo. Faltou apenas que o corpo acompanhasse o seu potencial. Magnum TA. Não existe uma figura mais emblemática do quase foi dos anos 80 do que Magnum TA. Ele era o pacote completo, carismático no microfone, talentoso no ringue e com uma aparência marcante que conquistava tanto o público feminino quanto o masculino. Magnum TA era daquele tipo de estrela que não precisava ser moldada, ele simplesmente era uma estrela. Emergindo com uma força dominante na Jim Crockett Promotions, conquistou o título dos Estados Unidos e para muitos era questão de tempo até que ele se tornasse campeão mundial da NWA, mas tudo mudou em outubro de 1986. Magnum TA sofreu um gravíssimo acidente de carro que quase tirou a sua vida. Embora tenha conseguido recuperar os movimentos com o tempo, uma volta aos ringues nunca foi possível. A NWA perdeu naquele instante o nome que poderia ter moldado a era das lutas contra Ric Flair e outros ícones da luta livre, talvez até mudado o curso da história do wrestling profissional. A queda abrupta de alguém tão destinado ao topo torna a história de Magnum TA uma das mais tristes da história da luta livre. Ele não apenas poderia ter sido um dos maiores, ele estava prestes a ser um dos maiores. E isso só tornou a sua ausência dos ringues ainda mais sentida. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!